Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula 9, medidores de pressão. Começamos essa aula com algumas definições sobre pressão, onde nós temos pressão absoluta e pressão manométrica ou relativa. Qual é a diferença entre as duas? A pressão absoluta é uma pressão positiva a partir do vácuo completo, onde nesse vácuo completo nós teríamos a pressão zero. Então o nosso zero quando eu tenho um vácuo completo. E aí, a partir daquele valor que é o meu zero, que é o vácuo completo, eu tenho a pressão absoluta. Já a pressão manométrica ou relativa é a diferença entre a pressão medida e a pressão atmosférica. Ou seja, eu considero o meu zero como atmosfera. Eu vou ver se aquela pressão está abaixo da atmosfera ou acima da atmosfera. Nesse caso, eu estou medindo pressão relativa à atmosférica ou a pressão manométrica. Também temos a pressão diferencial. Quando um sensor mede a diferença entre duas pressões desconhecidas, sendo que nenhuma delas é a pressão atmosférica, então essa pressão é conhecida como pressão diferencial. Essa diferença de pressão pode ser utilizada para medir indiretamente outras grandezas como vazão, nível e etc. Ou seja, eu vou medir a diferença de pressão, embora eu não conheça qual é a pressão em um ponto e a pressão em outro ponto. Eu só quero saber a diferença entre esses dois pontos. A pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força por unidade de área exercida pela atmosfera terrestre em um determinado local. Já discutimos que a atmosfera terrestre, ou seja, o ar que está acima das nossas cabeças, exerce uma força sobre nós, ou seja, exerce uma pressão sobre tudo que está abaixo dela. E essa pressão que a atmosfera exerce nós chamamos de pressão barométrica ou pressão atmosférica. E a medida da pressão barométrica é realizada através dos instrumentos denominados barômetros. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli foi o primeiro a desenvolver um barômetro. Então, quando eu estou medindo pressão atmosférica, eu vou utilizar os barômetros. Denomina-se manômetros e vacômetros os instrumentos utilizados para medir pressão acima e abaixo da pressão ambiente atmosférica local, respectivamente. Ou seja, os manômetros eles vão medir pressão relativa e sempre acima da atmosfera, e os vacômetros vão medir pressão relativa abaixo da atmosfera. Vejamos o barômetro de mercúrio. Sabe-se que uma coluna líquida de altura h, de massa específica ρ, em um local onde a aceleração da gravidade é g, exerce na sua base uma pressão que equilibra a pressão atmosférica, vamos chamar aqui de pressão atmosférica ou PATM, de onde se conclui a seguinte relação, que a pressão atmosférica é igual a ρgh. Isso nós vimos lá na lei de Stevens. Ou seja, se observarmos aqui, vai existir uma força empurrando esse líquido aqui acima, e também vai existir uma força que esse líquido, essa coluna de líquido vai exercer tentando sair. Então, o que acontece? Esse líquido ele vai querer descer, sair, mas tem um líquido aqui que também não deixa ele sair, que está sendo empurrado pela atmosfera. Então, quando a força, peso aqui dessa coluna equilibrar a força que o líquido aqui fora está exercendo, então eu vou ter a condição de equilíbrio. E nessa condição de equilíbrio, nós conseguimos chegar que a pressão atmosférica é igual à densidade, a massa específica desse líquido que está aqui nessa coluna, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna. Usa-se frequentemente como líquido o mercúrio por sua grande massa específica. O mercúrio ele tem uma massa específica muito alta, e quando eu tenho uma massa específica muito alta, eu tenho uma coluna mais baixa. Já quando eu tenho uma massa específica muito baixa, eu vou ter uma coluna muito alta. Por exemplo, a coluna de mercúrio, para que ocorra esse vácuo aqui, essa linha aqui, vai acontecer em aproximadamente 76 centímetros. Se isso fosse feito de água, isso ia ocorrer aproximadamente a 13 metros. Ou seja, uma coluna muito alta para que a gente conseguisse ter esse equilíbrio da água segurando a água. Como aqui nós temos o mercúrio segurando a coluna de mercúrio. Então, se fosse a água, nós teríamos uma coluna de água aí de aproximadamente 13 metros. Então, por isso, se utiliza o mercúrio nesses barômetros de mercúrio. Esse barômetro que eu mostrei é um barômetro de cuba. Nesse caso, a superfície superior do líquido no tubo estacionará, ou seja, ficará parada a uma altura h acima do nível do mercúrio contido na cuba. Conhecendo a massa específica do mercúrio, a densidade, que é essa letrazinha P ou ρ, letra grega que parece com P, mas é um ρ, e a aceleração da gravidade no local, que é o g, que é a aceleração gravitacional, determina-se a pressão atmosférica ambiente. Esse procedimento é a síntese da experiência de Torricelli. E aqui, por curiosidade,
curiosidade, vou mostrar alguns tipos de medidores de pressão. Nós temos um barômetro aneroide que tem essa característica. Esse medidor de pressão, o dispositivo sensível à pressão é um tubo fechado, metálico de paredes muito delgadas e constitui uma superfície toroidal não completa e desprovida de ar internamente. Toroidal é quando nós temos esse formato aqui, ou seja, um círculo, né, fechado, e nós chamamos isso de uma toroide. Mas aqui é uma toroide incompleta porque ele não está fechado. Nós temos também outro barômetro, que é o barômetro de Witt, que é outro tipo de medidor de pressão. Ele mede a pressão atmosférica tomando como referência as deformações produzidas sobre uma caixa metálica hermeticamente fechada na parte superior por uma lâmina de aço ondulada e flexível, em cujo interior é feito vácuo. O ponteiro amplia as deformações e percorre uma escala. Aqui nós temos novamente a representação desse barômetro de Witt. Nós temos os manômetros. Vimos que os barômetros medem o quê? Os barômetros medem a pressão atmosférica. Nós vimos que os manômetros eles vão medir a pressão relativa acima da pressão atmosférica. E esses manômetros, existem 4 tipos de medidores de pressão relativa ou os manômetros. Nós temos o manômetro de peso morto, manômetro de coluna líquida, manômetro por deformação elástica e manômetros eletroeletrônicos. Aqui nós temos a representação de um barômetro de peso morto. Eu não vou fazer a leitura, porque aqui é apenas para conhecimento, então vocês vão conhecer que nós temos esse manômetro. Observem a figura, observem novamente a figura de um manômetro de peso morto. Nós vamos ter os manômetros de coluna líquida, observem, estes são comuns e bastante utilizados em laboratórios de física. Nós temos os manômetros por deformação elástica, como é mostrado aqui na figura também. E também nós temos os transdutores de pressão, que eles convertem as medidas de pressão em grandezas elétricas, que são usadas local ou remotamente para monitoramento, medições ou controle de processos. Esses tipos de medidores são medidores piezoelétricos, ou seja, eu tenho um material que, quando ele é submetido à pressão, vai existir uma variação da propriedade elétrica, ou seja, ele vai ser mais resistente ou menos resistente à passagem da corrente. E isso é entendido como um número lá nos circuitos elétricos. Então, esses medidores normalmente eles vão estar em circuitos eletrônicos. Esses medidores podem ser utilizados, por exemplo, em veículos. Existe nos veículos a bomba que injeta combustível, ela tem que injetar com uma certa pressão e você lá tem um medidor de pressão para ver se está jogando a quantidade correta de combustível. Isso tanto em moto como em carros. E existe uma outra infinidade de utilidades desses transdutores de pressão. E assim nós chegamos ao fim dessa breve aula sobre medidores de pressão. É claro que nem tudo foi abordado, existe ainda mais outros medidores de pressão que não foram mostrados aqui, mas isso era apenas a título de curiosidade. E assim encerro essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.